queridos, aqui Jesus, ele estava na beira do poço de Jacó. Isso é no primeiro ano do seu ministério, é chamado o ano da inauguração, que ele já estava começando a se tornar conhecido. E quando ele chegou nesse lugar, as pessoas não conheciam ele, foram evangelizadas depois, e ele estava lá sozinho quando os discípulos estavam chegando e estavam insistindo para ele comer, e ele dizendo: não, eu tenho outra comida que me interessa. Não é isso. Ele estava preocupado porque ele ia pregar o evangelho, e quando a gente vai pregar o evangelho, a gente perde o apetite, né? Quem é os pregadores? A gente fica sem fome, fica mesmo, porque se concentra inteiramente naquilo. Jesus então aproveitou a oportunidade e falou para os seus discípulos: a minha comida é outra, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E é claro, ali era um campo. Naquela região eles plantavam cevada. Eu não sei se planta cevada no Brasil, acho que não. E também não sei se hoje se usa o termo ceifeiro. Usa, eu acho que não, né? É colheita, não se faz mais ceifa. A palavra ceifa, ela é uma palavra, na verdade é uma expressão árabe, que significa cereal maduro, cereal pronto. Que queria dizer tanto em relação ao tempo, quando falava cereal pronto, é o tempo de colheita, ou como lugar. Botavam placas na rua para os desempregados, o pessoal procurando emprego, tinha lá cereal maduro, então sabia onde é que tinha trabalho. E daí virou ceifa. No latim, e nós falamos ceifa. Mas ceifa, naquele contexto ali, era uma coisa que todo mundo conhecia muito bem, todo mundo tinha alguma ligação com o campo, todo mundo sabia como é que funcionava o campo, entendia do plantio, de lavoura, né? Todo mundo sabia o que era colheita. E Jesus então aproveitou a oportunidade para falar para os seus discípulos, porque eles iam assistir a um acontecimento muito especial na vida deles. Eles iam ver pessoas sendo convertidas. Isso aqui aconteceu um pouco depois daquele episódio da mulher samaritana, que Jesus pregou o evangelho para ela, se apresentou para ela como Salvador. Ela aceitou a mensagem, se converteu e correu para a sua cidade. Eu acho bonito o texto quando diz: e ela deixando ali o seu cântaro, ela era carregadora de água, e diz, ela deixou ali o seu cântaro e correu para a cidade para anunciar o evangelho. Ela foi dizer: eu conheci o Salvador. E pregou, falou para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo, e vinha de lá uma multidão. É por isso que Jesus estava interessado nisso, ele não estava pensando em comer, nem tinha tempo. Daqui a pouco ia chegar aquele monte de gente e a igreja ia funcionar. Então ele falou para os seus discípulos: agora é o momento de vocês experimentarem uma coisa diferente. E Jesus usou uma parábola, uma ideia que eles conheciam muito bem, que era do ceifeiro. Ele disse: todo mundo sabe que daqui a 4 meses é que é a colheita, né? A colheita daquele cereal que eles plantavam lá demorava 4 meses, desde o plantio até a colheita. E ele disse: porém, agora é diferente. A colheita que a gente tem para colher hoje é outra espécie e já está pronto. E ele diz: erguei os olhos e vede. É claro, o povo estava vindo. Então os discípulos olharam, viram aquelas pessoas se aproximando, e Jesus então estava preparando eles para serem o quê? Os ceifeiros. E ele usa aquela ideia, existe um ditado, né? Um planta e o outro colhe, que era um ditado comum, inclusive até meio pejorativo. Era uma conotação negativa, né? Por que um colhe e o outro colhe o que o outro plantou? E ele estava usando justamente aquilo para mostrar: é assim no reino de Deus. Uns plantaram, uns cultivaram, outros colhem. É claro que ele fez uma alusão ao Velho Testamento, aos patriarcas, aos profetas, a tantas pessoas que trabalharam para que aquele momento chegasse, fosse possível. E é claro que nesse contexto, daqui para frente, ele é o semeador e os seus discípulos os ceifeiros. Aí é claro que ele olha para aqueles homens, olhando para ele, se dividiam, né? Olhavam para Jesus, olhava aquela multidão vindo de lá, a multidão vindo de Samaria, que não era um povo muito amigável. Eles estavam um pouco preocupados com aquilo, com aquela situação. Aí Jesus, claro, eles já tinham entendido que eles eram os ceifeiros,
Jesus era o semeador e eles os ceifeiros. Ou seja, entendemos que o ceifeiro é aquele que quer servir a Jesus, que vai servir a Jesus. E é claro, Jesus encoraja seus discípulos, mostrando as virtudes de ser um ceifeiro do Senhor. Ele mostra o ceifeiro ajunta os seus tesouros nos céus. O ceifeiro aqui da lavoura, da cevada, ajunta a sua porção colhida na sua casa. Mas o ceifeiro do reino de Deus, ele junta os seus tesouros, ele tem a sua recompensa eterna no reino de Deus. E é uma recompensa o quê? Que não se acaba, que não enferruja, que não fica velho, a inflação não come. É o ganho que se obtém na ceifa do reino de Deus, na ceifa que Jesus semeou, é um lucro eterno, é um ganho perene e que nunca mais vai acabar. E ele explicava isso para os seus discípulos, os encorajando a serem os ceifeiros. O ceifeiro tem medo, né? O ceifeiro fica assustado em ver aquela multidão que na realidade não faz ideia de qual era a quantidade. Talvez fossem umas 20 pessoas, não sei, eu ouso dizer que eram 20, 30 pessoas, mas eram inimigos, eram pessoas que não tinham simpatia com os judeus, não gostavam dos judeus, e eles estavam, será que vale a pena ser um ceifeiro? Será que vale a pena trabalhar para Jesus desse jeito aqui? Por que a gente não vai para Jerusalém? Por que não vai pregar lá na Galileia, onde tem um monte de gente que vai aceitar a gente? Mas era um lugar hostil, um lugar difícil, e eles estavam temerosos por causa disso. E Jesus ainda mostra outra virtude maravilhosa para os seus ceifeiros. Ele diz: dessa sorte, por causa disso, os ceifeiros se alegram e o semeador também. Aqui a gente tem uma grande verdade exclusivamente para os ceifeiros. A fórmula da felicidade é agradar ao semeador, é alegrar o coração de Deus. Ouso dizer, irmãos, todos aqui, acredito que todos somos unânimes em querermos agradar a Deus. Eu não acredito que tenha alguém aqui que não queira agradar a Deus. A gente que diz assim: não, eu não gosto muito de Jesus, não vou muito com ele, eu prefiro desagradar a Deus. Será que tem algum? Será que você conhece alguém assim? Eu acho que não. Eu acho que, tirando Satanás desse mundo, ninguém quer desagradar a Deus. Todo mundo tem a vontade de agradar a Deus. E quando a gente consegue agradar a Deus, nós somos felizes. E aqui nós encontramos uma verdade evangélica, uma verdade do povo de Deus. Só é feliz plenamente quem alegra o coração de Deus. Não há, queridos, felicidade no mundo. A felicidade que o mundo apresenta, ela é falsa, ela é uma ilusão. Ela, às vezes, constrói momentos alegres, constrói sensações de alegria, mas ela acaba. Ela passa, e o que passa não é verdade. Real é o que permanece. Verdadeiro é o que é eterno. As nossas almas são eternas, e a felicidade é o que atinge as nossas almas, e só é possível ser feliz quando nós alegramos a Deus, ao coração de Deus. E Jesus diz aqui para os seus discípulos: quando vocês realizarem a sua obra de ceifeiros, o semeador se alegra, e consequentemente o ceifeiro também. Então a gente tem aqui as duas grandes virtudes de sermos ou serem os ceifeiros do Senhor. Em primeiro lugar, o ceifeiro é aquele que é usado pelo Senhor, age pelo Senhor, reconhece a obra do Senhor e cresce, enriquece espiritualmente. Quando Jesus diz que o ceifeiro acumula tesouros no céu, são tesouros espirituais. O ceifeiro do Senhor é aquele que cresce espiritualmente, não fica parado, não fica estagnado. A cada ano, a colheita é uma vez por ano, né? A cada ano, o ceifeiro do Senhor é maior diante de Deus e diante dos homens.
E é claro, o ceifeiro tem a segunda grande bênção, é feliz. O ceifeiro alegra o coração de Deus e por isso ele é feliz. Então é claro que essas palavras de encorajamento do Senhor para os seus discípulos, encorajamento para que eles se tornassem ceifeiros, que eles quisessem ser ceifeiros, certamente os empolgou, os motivou, fez com que aqueles homens trabalhassem. E é claro, aquela multidão se converteu. Depois os irmãos podem ler na sequência do texto, o pessoal que veio da cidade se converteu, eles conheceram Jesus e disseram: agora nós acreditamos nele, não somente porque ela pregou, mas porque agora nós estamos vendo que ele é o Salvador do mundo. Ou seja, aqueles apóstolos, aqueles discípulos participaram de um grande momento evangelístico. Eles se tornaram ceifeiros do Senhor. E aqui nós chegamos num questionamento: qualquer um pode ser ceifeiro do Senhor? Será que todos podemos ser ceifeiros do Senhor? No mesmo texto que lemos, nós encontramos algumas prerrogativas, algumas exigências para que uma pessoa possa ser ceifeira do Senhor, para que um cristão, para que aquele que reconhece Jesus possa ser um ceifeiro, é necessário demonstrar algumas virtudes. A gente vê aqui que Jesus olhou para eles e disse: erguei os olhos. O ceifeiro precisa ser uma pessoa que tem a coragem de olhar em outra direção, de mudar o seu ângulo de visão, mudar a sua visão de mundo, visão de vida, mudar a sua perspectiva de futuro. A gente vai chegando no fim do ano, hoje é o último domingo do ano, né? Normalmente as pessoas celebram muito fim de ano, passagem do ano. Esse momento nos chama a atenção para o futuro, para novidades, para o ano que vem, não é isso? Para uma nova perspectiva. Todos nós temos perspectivas de futuro, não é? A gente tem projetos, planos, sonhos, mas o ceifeiro de Jesus, ele precisa abandonar os seus planos, abandonar a sua visão, abandonar suas ideias e assumir a visão de Jesus. Olhar numa direção que Jesus olha, enxergar da forma como Jesus enxerga. É isso que Jesus quis dizer: erguei os teus olhos. Pare de olhar para a situação, não olhem somente para as circunstâncias. Os apóstolos, os discípulos estavam temerosos pelo que ia acontecer com um povo hostil, mas Jesus estava convidando a mudar a forma de enxergar o que estavam vivendo. Então a primeira qualidade do ceifeiro é ter a coragem de olhar numa nova direção, é de ter uma outra visão de sua vida e das coisas ao seu redor. E Jesus continua: erguei os olhos e vede que os campos já branquejam. Os ceifeiros de Jesus conseguem discernir, identificar, reconhecer o campo missionário, o lugar onde nós, crentes, cristãos, precisam trabalhar. O campo que Jesus está falando aqui é o lugar onde se prega o Evangelho através do testemunho, através da forma de viver, através do jeito de ser. Não é pregar o Evangelho não significa vir para o púlpito pregar. A gente tem esse estigma, né? E quando a gente fala em missionário, é pegar um avião e ir lá para a África, ficar lá na África sem ter onde dormir. Não, queridos. Missionário, um pregador, um ceifeiro de Jesus, é aquele que enxerga o campo missionário. O que é que a gente enxerga? São as pessoas que estão ao nosso alcance, são as pessoas que nós podemos ver, as pessoas que ouvem a nossa voz. Então o ceifeiro muitas vezes tem o seu campo de ação sentado ao seu lado, morando na sua casa, no outro lado do muro onde nós moramos. O quanto nós enxergamos é o campo que branqueja ao nosso redor. O ceifeiro que Jesus quer é o tipo de gente que consegue erguer os olhos e enxergar o campo, enxergar pessoas que precisam ouvir a mensagem, pessoas que precisam
perceber o testemunho do verdadeiro cristão. E ainda, queridos, o ceifeiro de Jesus tem uma outra virtude maravilhosa e igualmente difícil, rara, que Jesus tanto preza. Lá no último versículo que lemos, o 38, Jesus diz assim, ó, eu vos enviei. O obreiro de Jesus, o ceifeiro que Jesus quer, é aquele que ouve o seu chamado, aquele que entende o chamado do Senhor, aquele que sente em seu coração que Jesus está convidando para algo. E esse convite, irmãos, é um convite que não vem pelo pregador, não vem escrito, não vem com bilhetes, cartas, não vem de nenhuma outra mídia. É uma mídia especial que só Jesus usa, ele fala diretamente aos nossos corações. Quando Jesus disse, eu vos enviei, ele está falando com cada um dos seus enviados, cada um dos seus ceifeiros. E ceifeiro, aquele que vai ser ceifeiro do Senhor, aquele que vai ser feliz agradando ao Senhor, aquele que vai ser transformado em um instrumento útil para Deus, é aquele que ouve em seu coração o chamado de Jesus, que ninguém pode fazer, ninguém pode substituir, ninguém pode simular, nem transmitir. O chamado de Jesus não é pregado, ele não é transmitido por ninguém, ele é diretamente de Deus para o meu e para o coração do seu chamado, dos ceifeiros que ele quer. E é claro, então, se é uma coisa assim tão pessoal, tão íntima, só nós escutamos, só nós ouvimos Jesus nos convidando para sermos ceifeiros na sua obra. Não tem uma forma legal de ser, não tem uma forma tradicional da igreja trabalhar, não, isso não existe. Na verdade, o que existe legitimamente entre nós e Jesus é um chamado dele para o nosso coração e a nossa resposta diretamente para ele. E nós então aqui chegamos na nossa capacidade de decidir, no nosso livre-arbítrio, que tem tantas interpretações por aí, né? Mas livre-arbítrio significa decidir servir a Jesus ou não. Significa aceitar o convite de Jesus para nos tornarmos parte da sua obra ou não aceitarmos. Esse é o livre-arbítrio. Quando dizemos sim, nos tornamos servos de Jesus. Quando dizemos não, continuamos servos do mundo. Mas o livre-arbítrio é o momento de escutar o chamado de Jesus e decidir se nós seremos seus ceifeiros, se nós seremos parte integrante da obra de Jesus aqui na terra, que ele plantou para nós colhermos ou não. Então, queridos, vamos encerrar o nosso momento de culto falando com Deus, falando o que só ele pode ouvir, a nossa resposta pessoal, independentemente de já sermos batizados, já termos um compromisso com o Senhor, já conhecermos a obra do Senhor, independentemente disso, o que nós vamos responder diante do chamado do Senhor para servi-lo, para sermos seus ceifeiros na obra, no campo que já branqueja ao nosso redor, no campo que Jesus enxerga. Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos, para falarmos com Deus.